Olá, tudo bem? Aqui é Damião dos Santos Nobre em mais uma videoaula. Eu sou aluno da Leão Sampaio, faço curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estamos na nossa terceira videoaula sobre interação humana e computador, pela professora Renata Kaline de Paula Alves, que é a professora da disciplina, ok? Vamos lá. Hoje, antes da gente estar fazendo a atividade que ela propôs para a minha equipe, vamos falar um pouquinho sobre o assunto, vamos explanar um pouquinho. Bem, de primeira mão, o que é usabilidade? Para falar de usabilidade, nós temos que pensar na qualidade do programa e também na ergonomia do mesmo. Que tipo de qualidade? Na interatividade, na facilidade de aprendizado do programa, na recordação ao você utilizar o programa, na eficiência e segurança em utilizar o software. Essa segurança é bom sempre ter aquelas funções de refazer e desfazer próximas, também de cancelar ou interromper uma operação mais demorada, e assim sucessivamente. Um exemplo de usabilidade na questão ergonômica, temos o notebook de erro. O notebook é anti-ergonômico, pois o mesmo traz diversos problemas para o usuário, para o ser humano, pois ele não foi feito pensando muito na ergonomia. Bem, dando continuidade, também temos a experiência do usuário. Como já foi comentado na usabilidade, na questão da experiência do usuário, o usuário ele tem que estar satisfeito, tem que ter prazer, divertimento, entretenimento ao utilizar o programa. E temos também os usuários, que são os ocasionais, que são aqueles que têm mais dificuldade, principalmente quando o programa é cheio de funções, cheio de teclas de atalho, e os usuários experientes, que no caso esse tipo de visão já ajudaria mais a esses usuários trabalharem, como várias teclas de atalho, por exemplo, que inclusive o programa que nós utilizaremos hoje na atividade requer isso. Dando continuidade, também temos a acessibilidade. Bem, na acessibilidade, o programa em si, ele é compatível para pessoas com deficiência, por exemplo, sejam limitações na capacidade de movimento ou de percepção, ou até mesmo de aprendizado. Comunicabilidade. Bem, na comunicabilidade, vamos voltar um pouco para a aula anterior, que fala mais sobre interface. No caso da comunicabilidade, a interface deve comunicar aos usuários a lógica do design. Logo, vocês verão isso mais bem explicitado nos exemplos que serão citados no exercício, tá ok? Vamos dar continuidade. Atividade. Bem, vamos escolher um sistema interativo, certo? E inspecione sua interface para analisar a usabilidade, que a gente já acabou de comentar, a experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade, considerando diferentes perfis de usuário. No caso aqui, ela pediu para a gente escolher 4 perfis, tá ok? No caso, vamos lá. Um usuário que esteja utilizando o sistema pela primeira vez foi um dos escolhidos. Um usuário que utiliza o sistema diariamente, no caso sou eu, certo? Eu vou estar explicitando o que está ocorrendo durante a explanação dos meus amigos que fizeram o vídeo. Dando continuidade. Um usuário que enxerga com dificuldade, esse aqui não foi escolhido, mas o programa que nós iremos utilizar, que por enquanto eu não vou revelar, pessoas que enxergam com dificuldade teriam grandes dificuldades para utilizar o mesmo. Um usuário com baixo grau de instrução ou analfabetismo funcional também teria. Em breve eu vou mostrar qual programa a ser utilizado. Um usuário que tem baixo poder de concentração, principalmente. É um programa que requer muita concentração e muita atenção. Um usuário que realiza diversas atividades ao mesmo tempo e é interrompido com frequência. Foi um dos itens escolhidos, certo? Porque, no caso do Amon, ele tem uma mercearia em casa e ele teve o desafio de estar fazendo uma atividade X e sendo interrompido com frequência pelos fregueses que eram ser atendidos. No caso, ele atendia, certo? E dando continuidade, um usuário que realiza uma tarefa longa que precisa ser suspendida no final do dia e retorna no dia seguinte. Bem, foi também uma das escolhidas. O programa a ser utilizado para estar fazendo essa atividade será o Photoshop, o Adobe Photoshop CS 6.0, tá ok? É um programa de edição de imagens, certo?
Serve também para estar fazendo layouts para websites, auxilia em programas para edição de vídeo, enfim. Então, ele é um programa muito poderoso, porém, ele requer todo um treinamento. Vamos ver agora como vai sair, meus amigos. Vamos lá. Um usuário que esteja utilizando o sistema pela primeira vez. Deixa eu dar o play aqui. No caso aí, a pessoa nunca mexeu no programa e vai estar em contato pela primeira vez. O escolhido foi o Gisleudo Salviano. Ele ficou com a atividade de colocar uma imagem, abrir uma imagem no Photoshop. Vamos ver como ele se sai. Bem, ele vai até a aba imagens, né, pensando que lá conseguiria pegar uma imagem. Vai em arquivos, tenta abrir uma imagem, no caso ele cria uma nova camada e fecha. Veja que ele fica perdido, né, lendo cada menu superior e tentando encontrar onde ele abriria a imagem no Photoshop. Vai em visualizar, vai em janela, vai em filtros e não consegue, veja bem que não consegue identificar onde abre uma imagem no Photoshop, que é uma atividade simples, porém ele nunca teve esse contato, né? Logo, é normal ter essa dificuldade. Ele, nesse momento, pediu ajuda, né? Foi quando a gente da equipe disse a ele onde era, né? Era em arquivo, abrir, e ele escolheria uma imagem para estar abrindo no Photoshop. Ele confirma e a imagem abriu, né? Bem, percebemos que não é um programa de fácil acesso, né? De fácil aprendizagem. Precisa de um treinamento. Agora é um usuário que realiza uma tarefa longa que precisa ser suspendida no final do dia e retomada no dia seguinte. No caso da memorização, né? Miguel Júnior foi o escolhido. Vamos lá. No caso, a atividade dele foi bem simples, mas para ele que estava também iniciando com o programa, né? Não tinha tido um contato maior, foi mais complexo por esse motivo. Bem, ele pega duas imagens, uma do Batman e outra de um game, que eu não sei o nome. Ele seleciona a imagem, né, na tecla V, depois redimensiona a imagem. Deu Ctrl A para selecionar toda a imagem, né, Ctrl C, Ctrl V e colou aí nesse fundo. Depois de 24 horas, vai terminar a montagem, certo? Como foi uma atividade não muito complexa, ele conseguiu realizar com satisfação. Porém, eu falo por experiência própria que tem algumas atividades que a pessoa precisa de um tempo maior para estar se organizando e estar retomando a mesma. Mas para isso requer um pouco mais de experiência. Tá ok? O Photoshop, querendo ou não, você vai precisar de um treinamento ou pela internet ou por cursos profissionalizantes. Como vimos no caso de Gisleudo, ele teve uma dificuldade maior. Miguel, coloca seu nome aí para estar marcando o seu wallpaper, né? E agora um usuário que realiza diversas atividades ao mesmo tempo e é interrompido com frequência. No caso, o Amon em sua mercearia, certo? O Amon Lucas. Vamos lá. De bolsinha rosa. Ele pega uma imagem dele, né? Uma atividade pela qual ele agora escolhe diferentemente de Miguel, ele fez uma máscara, ele está pegando uma ferramenta de laço, certo? Para estar fazendo toda uma marcação pelo seu corpo. Veja que ele faz um pouco rápido, né? Até por causa da questão do vídeo, mas fica com vários defeitos na imagem. Tem uma pausa, ele chegou pessoas nesse momento para ele passar troco, eu não lembro bem o que ele me falou. E retomou a atividade. Bem, nesse caso aqui, daria sim para a pessoa estar trabalhando dessa forma. Só que é muito chato. Como eu citei anteriormente, o Photoshop, como muitos outros programas, requer muita atenção da pessoa que está trabalhando com o mesmo. No caso, usando esse programa, esse software. Em relação à qualidade do programa, para quem trabalha na área, ele é perfeito. O melhor programa, eu diria, inclusive, para estar trabalhando com edição de imagem, entre outras funções. Mas para usuários que querem atividades simples no seu dia a dia, como recortar uma imagem, teve outra pausa, vejamos. É um programa muito complexo de se mexer e tem outros vastos programas na internet que estariam fazendo essas funções mais simples, de forma mais simples, certo?
sem estar precisando utilizar o Photoshop. O Photoshop é literalmente, para resumir essa conversa, um programa para profissionais. Veja bem, né? Ele faz o corte aí do cabelo, né? Tenta fazer um designzinho pro cabelo dele. Mas veja que o que ele pretendeu fazer, né? Ele conseguiu, vamos dizer assim. Tenta ajustar o brilho, um contraste da foto para estar melhorando a nitidez do fundo com a imagem superior das camadas e salva o seu projeto. Bem, pessoal, para estarmos finalizando essa aula, o João Nogueira foi quem fez esse slide apresentativo, certo? Só ressaltando. No caso do Photoshop em si, a usabilidade dele é complexa, muito complexa de se mexer, mas é um programa de qualidade para profissionais na área, certo? É eficiente também para profissionais, para usuários sem experiência. Ele não serve. Você viu que o Gisleudo mal conseguiu abrir uma imagem na área de trabalho do Photoshop. Ou seja, requer experiência. Em relação à acessibilidade, ele tem muita função, muitas ferramentas. Requer que a pessoa tenha um grau de concentração grande. Em vários aspectos, na visão, na concentração principalmente, primordial. Tá ok? Bem, pessoal, a equipe é formada por mim, né, Damião dos Santos Nobre, Miguel Júnior, Gisleudo Salviano, Amon Lucas e João Nogueira. Muito obrigado e até a próxima.